Prezadas e prezados, vamos conversar sobre Renato Gaúcho, hoje em dia chamado de Renato Portaluppi. Bom, gente, esse vídeo aqui não é sobre futebol não, tá? Esse vídeo é sobre política. Mas nós vamos falar de futebol e depois a gente vai falar sobre política. Então, o Renato Gaúcho, né? Inicialmente chamado de Renato, depois chamado de Renato Gaúcho, era um excelente jogador de futebol. Um excelente jogador de futebol. Quando ele estava fora de forma, ele não rendia. Mas quando ele entrava em forma, o homem era um tanque, né? Era uma coisa séria. Pará-lo era um negócio muito difícil, muito complicado. E ele fazia muito gol, ele fazia muito cruzamento, ele fazia muita jogada de penetração. O cara realmente era muito forte e muito habilidoso. Eu lembro da atuação dele na final do Mundial de 1983, quando o Grêmio dele foi campeão. A atuação é absolutamente sensacional, sensacional. Né? Então, trata-se de um excelente jogador de futebol. Né? Não é melhor que o Cristiano Ronaldo, como ele diz, né? Mas jogou muita bola. Agora, o Renato Gaúcho, ele já tinha uma coisa muito ruim, eu acho muito ruim, né? Porque é muito machista quando ele jogava, que era a coisa seguinte: ele não podia ver uma mulher que ele queria comer. E desculpem a palavra forte, gente, mas eu não tenho como falar de outro jeito, né? Ele não podia ver uma mulher que ele queria comer. E efetivamente o que ele comeu de mulher foi uma coisa inacreditável. Ele deve ter comido mais de 5 mil mulheres, né? E, enfim, o ponto aqui é que isso é machismo, ou seja, olha para a mulher como objeto e já quer transar com ela. Claro, ele era um cara pintoso, era um cara forte, era um cara bonitão, né? Então, é machismo duplo, né? É o machismo dele, que quer pegar tudo quanto é mulher que ele vê pelo caminho, quer tratar a mulher como lixo, né? E é machismo das próprias mulheres, que só querem dar para um cara bonitão, forte, sarado e tal. Nunca parou para pensar da índole do cara, no caráter do cara, do jeito de ser do cara. Né? Então, é machismo pelos dois lados, né? É claro que alguém pode pensar, você é um invejoso, né? Só tá falando isso de ressentimento, de despeito, né? Gente, eu na minha vida, que eu lembro, eu só comi 5 mulheres, tá? E na verdade, 2 foram esposas e uma foi namorada, né? As outras 2 eram profissionais do sexo. Então essa narrativa de que eu tô despeitado é uma narrativa até que faz sentido, né? Só que eu prefiro ficar com a minha narrativa. A minha narrativa é: não, o cara era egoísta, era presunçoso e ele usava as mulheres como objeto. Né? É triste, mas é essa a verdade. Pelo menos pela minha narrativa. Agora, depois ele virou técnico de futebol. É um técnico de futebol que não entende nada de tática, sabe nada de tática, né? E ainda debocha disso. Ele diz que entende muito de futebol e que os treinadores que não entendem que vão estudar, mas ele não precisa estudar porque ele já sabe, e ele vai para a praia em vez de estudar. Dá um mau exemplo, um péssimo exemplo, né? De que estudo não vale a pena, né? E sem saber nada fica falando essas fanfarronices, aliás, como ele falava lá como jogador. Mas o ponto que eu quero chegar é outro, gente. Ele, na semana passada, ele ameaçou os jornalistas que estavam numa coletiva dele. Ameaçou. Disse que ia dizer onde o jornalista morava para a torcida do Grêmio. Disse que ia dizer onde filho de jornalista estudava para a torcida do Grêmio. Ou seja, ele fez o chamado apito de cachorro, né? Dar a senha para a torcida poder fazer mal contra os jornalistas. Olha, gente, isso é ridículo, né? Isso é... Desculpa o palavrão de novo, eu já falei do comer, né? Mas vou ter que usar o palavrão de novo. Isso é escroto. É absolutamente escroto.
Agora, partindo de um bolsonarista como o Renato é, não surpreende, né? Porque bolsonaristas são capazes de fazer esse tipo de coisa, né? Então, ele ameaçou jornalistas, ele botou a vida de jornalistas em perigo, a vida de familiares de jornalistas em perigo, e isso é criminoso da tua parte, Renato Gaúcho, ou rebatizado Renato Portaluppi, né? Isso é absolutamente deplorável, né? A misoginia que você tinha com as mulheres, eu esqueci de falar, você tinha uma noiva, a coitada da sua noiva tinha que ser chamada de corna pelo Brasil inteiro por causa do que você fazia lá como jogador de futebol. Mas voltando, né? Então isso que você fez prova bem que tipo de bolsonarista você é, apoiador do Bolsonaro. E por falar nisso, Renato Gaúcho, responde aí pra mim. O seu presidente, Jair Messias Bolsonaro, foi acusado de tentar dar um golpe de Estado nesse país, né? E ele planejou matar Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, Flávio Dino e Alexandre Moraes, né? E ele planejava fazer isso para concretizar um golpe de Estado. Então você me responda aí, Renato. Diz aí, isso é verdade? E aí, sendo verdade, é deplorável e você vai romper com essa gente? Ou isso é mentira e estão querendo armar para cima do seu idolatrado ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Você tem a moral de responder? Ou vai ficar de bico fechado como a Jojo Todinho, por exemplo, está fazendo? E como os bolsonaristas famosos em geral estão fazendo? Pensa bem, Renato. Quanto mais você ficar de bico fechado, mais credibilidade você perde. Já perdeu credibilidade por conta de ameaçar jornalistas, né? Já mostrou seu bolsonarismo por dentro, né? E agora você vai simplesmente defender o que esse cidadão fez? Pensa bem, viu? Não faz nada bem para tua imagem. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência do vídeo e peço alguns favores, né? Primeiro, se inscreve no canal, por gentileza. Segundo, dá o like aí, por gentileza. Faça agora para não esquecer depois. Terceiro, compartilhe esse vídeo com quem você acha que deve. Quarto, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Quinto, aqui no canal eu tenho mais de 1.200 vídeos. Por gentileza, escolhe alguns para assistir. E sexto, com muita educação, muita delicadeza e sem querer forçar barra nenhuma, eu peço que, se você for capaz de fazer uma contribuição financeira aqui para o canal, que eu faça. Nós estamos passando por dificuldades financeiras, né? Nós, que eu digo, é a minha família. Inclusive essas dificuldades, elas são constantes ao longo do tempo. Então, se você puder ajudar com o valor que você puder, eu vou deixar o meu Pix aí no primeiro comentário, tá? Gente, quem puder contribuir porque gosta do meu trabalho, que eu faça. Quem gosta do meu trabalho, mas não puder contribuir, eu agradeço da mesma forma, né? Como agradeço aí se dessas 6 coisas que eu pedi você fizer pelo menos uma ou duas, né? Já me ajuda bastante. E agradeço por vocês terem assistido esse vídeo, né? Muito obrigado a todas e muito obrigado a todos.